Todo mundo tem seu próprio talento, e o meu talento é comer. Um talento que se torna muito valioso em um mundo habitado por vários organismos poderosos. Devorar, consumir o sangue dos mais fortes e torná-lo seu, mesmo que seja um dragão, um rei demônio ou um deus. Essa será a parte 3 dessa história incrível. Mas antes, já pensou em ter quadros, blusas, moletons do seu anime preferido? E tudo por um preço imperdível? Na nossa loja Anima Nerd, você compra com frete grátis em todos os produtos e com nosso cupom adquire 10% de desconto na primeira compra. Bora pra história. Era mostrado o que tinha acontecido com Ed antes de adentrar esse outro mundo. Ed era um agente internacional da CIA, e seu fim foi diante de Kim em sua forma de monstro, que após ter saído da van da polícia, havia derrotado Ed. Quando Ed havia reencarnado, ele estava em um corpo de uma pequena criança. Seu nome era Edward. Era o segundo príncipe do reino Gran Contine. Era uma vida muito fácil para ele. Higiene, ciência, astronomia, etc. Todo esse conhecimento do futuro foi de grande ajuda nesse mundo da Idade Média. Graças a isso, sua vida foi bem fácil. Ter nascido como uma pessoa normal já seria roubado o suficiente, mas realeza e o primeiro príncipe não é herdeiro ao trono. Então é questão de tempo até que Edward se torne rei. Ele seria em breve o rei desse mundo. Na mansão do Lorde de Santo Canalgo, Edward estava deitado, reclamando de ser forçado a sorrir o dia todo. Ele sentiu uma presença e olhava para o lado. Viu um lagarto entrando pela janela. Com sua espada em mãos, perguntava quem era. Ele se perguntava como o lagarto havia chegado ali e passado pela segurança. O lagarto dizia, quanto tempo, e perguntava se Ed se lembrava dele. Ed se assustava, dizia ser um pesadelo. Pet Shop estava em sua frente. Ele caía no chão. Kim via a incrível reação que Ed teve. Alguém batia na porta. Era um de seus mordomos. Ele via Edward dormindo, percebia um urso de pelúcia gigante atrás dele. O homem confirmava se Edward estava dormindo, então tirava algo de sua roupa. Era uma adaga que tentava atacar Edward dormindo, só que sua mão é parada pela pata do urso. O homem ficava assustado, pois um urso de pelúcia estava a mexer. Quem dizia para não eliminar Edward ainda, ficava bravo com o homem. Nessa hora, barulhos vindo da porta chamavam a atenção. Os guardas estavam indo ver se o príncipe estava bem. Eles se perguntavam o que era aquele monstro. Eles diziam iniciar o plano B, eliminar o monstro e o príncipe. Todos os soldados estavam trabalhando com o homem de antes. Kim pegava Edward e fugia do local. Um guarda chegava no Lorde e dizia que um monstro havia sequestrado o príncipe. Ele mandava juntar todos os homens e salvá-lo custe o que custar. Kim estava com Edward em uma colina. Então Edward começava a se levantar e se assustava ao ver Kim em sua frente. Edward queria saber como Kim chegou ali, e Kim o mesmo de Edward. Edward pensava se Kim queria saber o seu segredo para renascer, para depois o eliminar. Kim dizia que não faria mal a Edward, mas não poderia prometer nada, mesmo Edward já tendo pago o preço por sua traição em sua outra vida. Kim queria vingança, ele havia eliminado só Ed e as tropas. O General Relâmpago e os outros estavam ainda vivos. Sendo que Kim sumiu e Ed estava finalizado, quem poderia ter levado o crédito por tal façanha, eliminar Pet Shop? Kim dizia que todos além de Ed deviam estar vivendo bem graças a promoções e recompensas. O que criava raiva em Edward, que era quem mais havia trabalhado nessa missão, e estava preso em um mundo subdesenvolvido. Ele não era mais Ed Montoya, era agora o príncipe Gran Contine de Elmore. Edward dizia para eles trabalharem juntos. Kim pegava em sua mão e firmavam uma aliança. Porém os dois só tinham olhos para os seus interesses. Kim achava vantajoso ter Edward, pois teria informações melhores, entre outras vantagens. Já Edward queria a força e habilidades de Kim. Eles iriam usar um ao outro e se preparavam para partir. 300 anos atrás, o rei do reino foi caçar e ficou na pousada Camargo, e em troca de seus serviços o estalajadeiro recebeu a posição de barão. Esse era o começo do Hotel Santo Canargo e a fonte do poder da família do Barão Canargo. O Barão Canargo se tornou uma das 5 famílias mais poderosas com apoio da família real. Enquanto a autoridade da realeza existisse, a família Barão Canargo iria sempre prosperar. Caso contrário, seria o fim da casa do barão.
O barão dava todo apoio para proteger o trono, e no momento que tivesse a certeza da identidade do príncipe, seu exército o eliminaria. Um soldado dizia terem encontrado o príncipe. Eles diziam não estarem prontos ainda, e o barão mandava trazerem ele agora. Ele dizia que o príncipe havia vindo por conta própria. De repente, Edward e Kim, na forma de um orc, estavam diante do portão. Eram recepcionados pelo barão. Ele negava ela e dizia para o barão se livrar de seus soldados. Ele dizia ter visto uma tentativa de ataque ontem a ele. Dizia que graças a Kim, seu cavaleiro guardião secreto, estava a salvo. Porém, estavam em menor número e tiveram que fugir. Ele se assustava dizendo assassinato. Um dos soldados que haviam atacado Edward dizia que Edward estava sendo ameaçado por Kim, um sequestrador. Edward ficava enfurecido com isso e gritava: "Sou Edward Grandcontine, descendente do grande Edward e herdeiro de seu nome." Perguntava se ele seria tão intimidado por ameaças externas que não conseguiria falar por si só. A voz de Edward falava mais alto, e o homem e seus subordinados eram presos. Ele, na frente dos tentadores a eliminá-lo na noite passada, dizia que um dos 5 dedos do rei tinham vários segredos, e um deles era sobre a tortura. O homem se perguntava como isso havia acontecido, já que seu plano era perfeito. Ele começava a xingar Kim, que tirava o elmo na frente dele e mostrava ser o urso da noite passada. Kim ainda dizia para ele descansar em paz. Kim havia pego uma antiga armadura decorativa em um tronco que roubou de uma casa. Após isso, ele revestiu tudo com um gosma de slime e transformou numa Steel, que comeu do tesouro do dragão. O slime tinha muitas habilidades e isso ajudou a enganar o barão. Sentados, o barão dizia que os homens não haviam aguentado a tortura e tinham falado tudo. Eles eram os Mutalemajus, que significa arautos do fim. Pensava em como pessoas como essas fingiam ser guardas do príncipe. Kim dizia que se informou sobre eles por seu último cavaleiro. A rainha Everose, a segunda rainha, diziam que ela estava doente, mas na verdade tinha sido envenenada. O barão se exaltava como isso havia acontecido. Ele dizia que eles não iriam sair dessa. Kim pedia para o barão se acalmar. Dizia que eles eram assassinos que eliminavam pessoas do alto escalão. O barão não iria fazer nada. Kim dizia que esse não era o seu trabalho, e sim o dele. Com a mão no barão, o barão sentiu uma força descomunal. Sentia que tudo seria resolvido. O barão pedia para Kim proteger Edward. Ele dizia que iria protegê-lo até as coisas se resolverem. Pensava que não sabia o que iria acontecer com ele depois. Andando na carruagem, Kim e Ed falavam dos Mutalemajus, que tinham uma pista de onde eles estavam. Edward dizia que ele não tinha pista e que sabia onde eles ficavam. Edward dizia que eles se encontrariam em breve, conforme iam na direção do palácio. Kim ficava com altas expectativas. Kim perguntava para Ed sobre a barra de status. Dizia que não conseguia acessá-la. Edward achava isso estranho, pois a janela de status não era limitada às pessoas. Todos os organismos nesse continente tinham ela. Edward tinha uma habilidade que podia olhar a janela de outros seres. Ele usava em Kim e não conseguia ver nada. Ele pedia para Kim se transformar em um animal por um tempo. Teria de ser algo desse mundo. Ele transformava sua mão em uma mão de um orc, e Edward conseguia ver a janela de Kim. Via algumas habilidades nele. Sua habilidade não funcionava em Kim por ser da Terra, porém funcionaria caso ele se transformasse em alguma coisa desse mundo. Kim começava a olhar janela por janela de cada um dos monstros que devorou. Ele via que sua existência era tida como nula, pois sua existência no mundo era como um bug na janela de status. Alguns dias depois, eles chegavam em um palácio onde eles se encontrariam com o líder dos assassinos. Edward dizia para Kim não ficar surpreso, mas não havia como. Eles entravam e o rei dava as boas-vindas ao seu filho. Com uma cara de ódio, o chefe dos assassinos era o rei da nação e o pai de Edward. Essa história, conforme vai tendo continuação, irá chegar em momentos que vocês se chocarão com reviravoltas e muito mais. Para continuar vendo isso, peço que se inscreva no canal e deixe seu like, que ajuda demais a eu continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Eu fico por aqui e valeu!